Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Olá, meus irmãos, minhas irmãs da Sociedade Espírita Renovação. Espero que estejam todos bem. É sempre um motivo de grande alegria podermos estar juntos novamente, embora ainda separados. Na oportunidade de hoje, nós vamos tratar do tema humildade. Me baseei no livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, que eu recomendo todos a lerem, porque esse livro tem mensagens muito interessantes, inclusive a de hoje, no capítulo 24, intitulado Humildade. Bem, Jesus já havia dito: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem, entendemos naturalmente que pobres de espírito são as pessoas humildes. E as pessoas humildes não necessariamente são as pessoas com menos possibilidades de entendimento, com menos inteligência. Pelo contrário, né? Porque em latim, humus significa terra fértil. Então, o contrário de humildade é o orgulho. Então, o orgulhoso ele não será uma terra fértil para desenvolver-se, porque ele acha que sabe alguma coisa, e alguns acham que sabe tudo até. Então, nenhum de nós sabe tudo a ponto de não ter nada para aprender. E não seremos tão fracos a ponto de não termos nada para ensinar. Então, me parece que essa posição do humilde seria exatamente aquela em que eu me conheço a tal ponto que tenho espaço na minha mente para aprender, para continuar aprendendo. O humilde sabe a sua posição, sabe onde ele se encontra. E claro que se a gente não tiver consciência das nossas possibilidades, das nossas potencialidades, nós dificilmente cresceremos. Então, o humilde é aquele que sabe aonde ele se encontra em termos de possibilidades, em termos de fraquezas a vencer, dificuldades, obstáculos a vencer. Então, é ter consciência da sua condição. E essa consciência da sua condição não autoriza nós olharmos para nós mesmos com menos-valia. Muito pelo contrário. Nós só teremos condições de nos sentirmos humildes se tivermos consciência da nossa grandeza, do quão divinos todos nós somos.
Então, vale a pena refletir sobre esse estado em que a gente se encontra, em esse momento em que a gente se encontra. Então, cada momento é um momento de olharmos para nós mesmos com mais alto valor, com mais autodeterminação. Só que para isso, nós temos que ter aprendido a prestar atenção. Não é? Hoje, mais do que nunca, com multiplicadas oportunidades de nós nos distrairmos com os celulares, com tablets, com com esse sectarismo que existe, né, com as mensagens de WhatsApp nos chamando para uma ideologia, para outra ideologia, e, e hoje nossa atenção é disputada, não existe nada mais disputado do que a nossa atenção. E nós nos entregamos a essa disputa exterior e esquecemos que nós somos divinos, que o próprio Cristo nos recomendou que primeiro procurássemos o reino de Deus e que o reino de Deus está dentro de nós. Então, ele deu o endereço. Só que nós parece que perdemos esse endereço já faz algum tempo da nossa intimidade, da nossa realidade. Então já perdemos o endereço de como a vida realmente é. E para nós retomarmos essa direção, há que pararmos, aprendermos a prestar atenção, não é? Porque hoje nossa atenção é ultra mais disputada e nós nos entregamos a essa euforia. Hoje, veja que o nosso país nunca teve tão dividido, nunca nós pensamos que fôssemos tão politizados, né? Tanto nos jogamos para ideologias, quando na verdade, se formos olhar honestamente, né, por esse sectarismo que vivemos hoje, não parece ter muita diferença entre quem se entrega para um lado e quem se entrega para o outro, justificando que são ideologias diferentes. Não parece ser muito diferente, porque ideologia única seria aquela voltada para o humanismo, seria aquela voltada para fazer de mim mesmo, eu me dizendo agora, né, adepto a uma ideologia, fazer de mim mesmo uma pessoa melhor, um ser humano melhor, capaz de atingir os objetivos pelos quais nós estamos na Terra agora, nesse momento, no gênero humano. Quando tivermos aprendido tudo que o gênero humano nos possibilitar aprender, já nem reencarnaremos mais na Terra. Então, estamos divididos entre negacionistas e terroristas. Mas parece que a ideologia é a mesma. A ideologia do egoísmo, da arrogância, não é? De querer que o outro desapareça, que o outro não exista. Então, no fundo, seria muito melhor que a nossa ideologia fosse do ser humano, fosse a ideologia que aceitasse o outro como ele é. Mas como só é possível aceitar o outro como ele é, se nós nos aceitarmos como nós somos, né, sendo humildes conosco mesmos, dificilmente temos essa abertura mental para aceitar o mundo como ele é, porque tudo isso passará, né, as dificuldades passarão, e nós aceitaremos os vírus, as bactérias, os fungos, os obstáculos que vierem como obstáculos para nos ensinarem alguma coisa. E a gente vê muitas pessoas falando, não, a Covid veio para ensinar alguma coisa para a humanidade. Sim, mas e para mim em particular? Ela está ensinando o quê? Né? Porque a gente tem muita facilidade de olhar para o coletivo e dizer, Deus não castiga. Tá, mas por que eu me sinto castigado? Deus não se vinga. Pois é, se existir alguma coisa, algum obstáculo, algum vírus que não seja divino, alguma mutação virótica que não seja divina, Deus não existe, porque ele deu uma cochilada e apareceu um vírus, apareceu um sistema de governo, apareceu... Veja que essa conversa não justifica que a gente seja uma ameba, que a gente não esteja vendo as coisas acontecendo, que a gente não tome os cuidados que tem que tomar.
naturalmente. Claro, ninguém deixa de levar em conta as coisas como elas são. Só que elas não são para acabar conosco. Elas não são ameaças à nossa existência como espíritos. Não são. Elas são para nos ensinar a olhar a vida como ela de fato é. Como instrumento do exercício da nossa atenção. Não são para a gente se agitar de tal forma que não sobre tempo e espaço na nossa mente para nós nos posicionarmos como seres divinos diante de tudo que pode nos ocorrer e ocorrer com a humanidade. Então, para sermos humildes, só se nós enxergarmos com olhos mais profundos, mais largos, com espaço na nossa mente para enxergarmos mais, senão a gente enxerga pouco. Lembra que existe aquela história oriental de que se apresentou um elefante para que dois cegos dissessem do que se tratava, né? Então, claro que o objeto é o mesmo, mas cada cego que chegar perto do elefante, ele vai descrever de uma forma. Qualquer um que seja cego e chegar perto do elefante vai estar certo, mas ele vai estar descrevendo uma parte. Se ele estiver descrevendo a tromba, ele vai achar que o elefante é uma tromba. Se ele achar que ele estiver descrevendo a pata do elefante, ele vai achar que o elefante é uma pata. E não é. O todo, veja que as pessoas que enxergam o mundo do jeito que enxergam, elas não estão erradas, mas elas estão num momento em que estão enxergando só aquilo. Então a nossa tolerância estará ligada à nossa compreensão do todo. Nós só poderemos ser humildes a ponto de entender que cada um está num momento seu se a gente passar a enxergar o todo. E essa oportunidade a gente tem em cada momento da nossa existência, de enxergar o todo, de olhar as pessoas que não concordam conosco, de olhar as pessoas com quem a gente não concorda muito, mas de uma forma a desenvolver tolerância, a saber que aquele é um momento da pessoa. Ela está descrevendo o elefante com o que ela está, com as possibilidades dela. Então temos todos a possibilidade, todos os argumentos para aceitar as pessoas como elas são. Hoje, nós nunca tivemos. Não é só a sociedade que está dividida em ideologia, não. É na família, nos colegas de trabalho. Então, falta a gente pensar qual é de fato a minha ideologia. É humanismo? Eu quero me desenvolver como ser humano mesmo, a ponto de, daqui a alguns séculos, eu não precisar mais reencarnar na Terra? Porque se eu estiver alimentando dissensões, se eu estiver alimentando separações, achando que tal grupo de pessoas não deveriam nem existir porque não contribuem com o planeta, com a sociedade, etc. e tal, eu vou ficar mais tempo aqui com certeza. Eu preciso olhar para o mundo não como uma ameaça. Nada é uma ameaça. Nada pode nos prejudicar, de fato. Nada pode acabar conosco, na verdade. Em essência, não. Então, precisamos aprender a prestar um pouco mais atenção. Só que para aprender a prestar atenção, nós temos que primeiro aprender a parar, a direcionar a nossa atenção a algo que não seja essa velocidade, isso que está já na nossa mente como sendo verdade. E muitas das verdades que se encontram na nossa mente são fruto das nossas crenças. Sim. Só que hoje a neurociência, a, a biologia celular, nervosa, dos neurônios, mostra que a gente tem duas formas de construir uma memória. E a gente já dizia isso no meio espírita, né? Quando se diz, quem não vem
pelo amor vem pela dor. Por quê? Porque a neurociência hoje demonstra que tem aprendizados, que tem memórias, que são episódicas. Ou seja, se um dia, em algum tempo da nossa existência, né, nessa existência, claro, nós mordemos uma determinada fruta de caroço muito duro, porque não sabíamos que aquele caroço era duro, e aquilo doeu muito. Toda vez que virmos essa fruta, nós não a morderemos com aquela força, com aquela vontade, porque guardamos essa memória de que aquela fruta, com aquele formato, com aquela cor, dói muito se eu morder daquele jeito. Isso se chama memória episódica. Mas existe um outro tipo de memória que ela acontece ao longo do tempo. Se a gente se dedicar muito, se nós tivermos regularidade, perseverança, muita vontade, se nós prestarmos atenção de fato como as coisas são. E aí, os cientistas também descobriram que quando nós prestamos atenção, né, aguçamos a nossa atenção em relação a algo, uma determinada região do nosso cérebro é ativada. E aí fizeram um teste muito interessante. Testaram diversas pessoas que nunca tinham prestado atenção em nada, nunca tinham meditado, com um grupo neófito de meditação. Esse grupo neófito tinha 19.000 horas de meditação. E com um grupo muito experiente na meditação, com 44.000 horas de meditação. Bom, esse grupo com 44.000, saibam que isso aí significa meditar 4 horas por dia durante 30 anos. Enquanto que o grupo de neófitos, 2 horas por dia durante esses 30 anos, comparado com pessoas que nunca meditaram. O que a ciência descobriu? Que a área de ativação do cérebro, quando você se concentra, ela usa um grupo de células grandes daquela área relativa à atenção. Mas não usa um grupo tão grande de células nas pessoas que meditavam há mais tempo, com mais experiência de atenção, de meditação. E o que a ciência concluiu com isso? Que quando você é novato em alguma coisa que você quer aprender, né? Isso é o fenômeno da cognição. Por exemplo, se eu quero aprender a nadar ou a dirigir, eu vou nas primeiras experiências ocupar um monte de neurônios, porque eu não sei se presto atenção na mão, no pé, ou no caso de dirigir, né? E para qualquer outro aprendizado, esse fenômeno cognitivo é muito interessante. Você usa um número maior de neurônios enquanto você estiver aprendendo. Quando você já tiver a experiência, você tornou alguns neurônios especializados naquela experiência. Então você senta atrás do volante e dirige. Você não fica pensando onde é que está o câmbio, onde é que está o volante, onde é que está as faixas, né, da estrada. Você já passou aquilo para o automático. E isso acontece com qualquer coisa que a gente aprende. Por quê? Porque eles viram que os meditadores mais experientes, eles têm a mesma área, né, utilizada para prestar atenção dos neófitos, mas só que o número de neurônios é reduzidíssimo. Aquilo já ficou fácil, já ficou automático. Então, os neurônios especializados naquela tarefa. Então, qualquer coisa que a gente queira, no fundo, é uma musculação neuronal. Qualquer coisa que eu queira aprender. Se eu quiser aprender, desenvolver uma nova virtude, ser humilde, paciente, amoroso, terno com as coisas que me rodeiam, com as pessoas, se eu quiser desenvolver uma maneira diferente de olhar a vida, eu tenho que fazer aquilo de uma forma diária, momento a momento. Aquela tem que ser a minha determinação. Eu tenho que passar a minha atenção para aquele objetivo, pelo menos algum momento da nossa existência, da nossa vida.
senão eu não desenvolvo aquilo. Eu fico voltado para fora, a humildade fica, ou qualquer outra virtude, fica sendo uma informação apenas, né? E como é que eu transformo uma informação em vivência? Se eu transformar aquela informação na minha crença. Veja que quando a gente tem uma alergia qualquer, em algum momento nós desenvolvemos essa alergia. Do passado, dessa existência em outra existência, porque eu tenho aquela memória. Quando eu entro em contato com tal ou qual substância, o meu corpo reage. E assim eu posso ter essa memória, que tenha sido episódica ou desenvolvida ao longo de muito tempo. Veja que quando a gente se irrita facilmente com determinadas coisas, a gente desenvolveu essa crença de que quando aquela coisa ocorre, quando eu vejo algo fora do lugar, ou as pessoas com esse vocabulário, com aquele outro vocabulário, ou com aquela forma de entender a vida, ou com aquela ideologia, eu me irrito e não me controlo. Veja que essa é uma crença. Se eu estou convicto de que as pessoas pensarem daquele jeito, ou aquele objeto fora do lugar, que eu acho que o lugar dele não é ali, eu não consigo controlar a minha emoção, porque eu estou crente que aquilo está errado, que a vida não é daquele jeito, que a vida é do jeito que eu acho que tem que ser, que o objeto é no lugar que eu acho que tem que ser. Então, eu me transtorno, eu não tenho espaço para olhar as coisas como elas são, não tenho espaço para pensar que a minha vida é transitória, que as coisas vão continuar no lugar que tiverem, que as pessoas vão pensar como elas quiserem pensar, e que eu tenho um tempo determinado aqui na Terra, finito, para aprender a olhar a vida como realmente ela é, mas não me valho da minha existência para me libertar das minhas tormentas. E ser um pouco mais humilde comigo mesmo, olhar para mim e falar, quanta coisa eu tenho que vencer ainda. Quantos obstáculos. Se eu não olhar com tolerância para porque tenho que vencer em mim, não olharei com tolerância para nada e para ninguém. Se eu não me admitir e não souber em que momento eu me encontro, eu não admito que os outros estejam nos seus momentos. E que isso é divino, isso faz parte do sistema evolutivo. E que eu não consigo controlar essas coisas. No máximo, eu consigo controlar a minha atenção para agora perceber que existe harmonia dentro de mim, se eu procurar. Porque eu sou um ser divino. Se eu perceber que existe fenômenos ocorrendo no meu corpo, por exemplo, que eu não controlo. A minha respiração ocorre sem que eu tenha que controlar. Os batimentos cardíacos, a minha digestão. Veja que a maior parte dos fenômenos que ocorrem no meu corpo para que eu continue existindo não depende da minha vontade. O que depende da minha vontade é como eu me posiciono frente à vida. Isso fica por minha conta. Se eu me posiciono de uma maneira que produzo veneno tóxico, né? Veja que a gente ou é vítima, né? Porque aí a gente se torna vítima, vítima da Covid, vítima dos vírus, vítima dessa sociedade. Mas qual sociedade que a gente é responsável pela sociedade estar do jeito que está? Senão a gente não estaria aqui, no meio dela, sendo alcançado pelo jeito, por essa cultura. Então nós temos que ter alguma coisa a ver com essa cultura, com essa maneira de entender o mundo, senão nós não estaríamos aqui. Deus seria injusto nos colocando num meio que não teríamos nada a ver. Né? Então, nós estamos no momento certo, na sociedade certa, na cultura ideal para que a gente se desenvolva. Só que é necessário aprender a prestar atenção. O que é que mais me incomoda? É necessário que a gente aprenda a fazer
uma espécie de diário. Se ele não for escrito, seria melhor que fosse escrito. Mas não um diário de justificativas de por que é que eu não fui tolerante, que eu não fui humilde, que eu não fui... Não! Era um diário honesto para estudar-me em diversos momentos do dia. Por que eu não fui mais humano naquele momento? Por que eu não procurei, naquele instante, utilizar aquele momento como para desenvolver humanidade em mim mesmo? Olhando para o outro com mais humanidade, com mais perdão, com mais bondade. Por que eu não fiz isso? Não é para justificar do porquê que eu não fiz, mas olhar em mim o que foi que eu senti, o que foi que me levou. Veja que esta rastreabilidade interna diz respeito a mim. Será que eu não poderia proceder de uma outra maneira que produzisse mais felicidade em mim mesmo e felicidade em torno de mim, mais segurança em mim, mais autonomia, e que eu pudesse agora estar dividindo isso, multiplicando isso em torno de mim, que as pessoas percebessem que é possível ser mais humano, é possível tolerar. Isso seria ser humilde. Isso seria ser pobre de espírito e ser dono dos bens da terra. Porque tudo, na verdade, nos pertence. Tudo. Tudo. Até os vírus. Tudo nos pertence. Nosso corpo, embora seja transitório, ele nos pertence no momento e somos responsáveis por ele. Somos responsáveis pela nossa mente. Enquanto não desenvolvermos esse espaço na nossa mente, será muito difícil nós sairmos dessa. Eu tenho a oportunidade de ir para a academia fazer pilates por causa de um problema que tive no tendão, e hoje percebi que eu deveria ter ido há muito mais tempo, até sem problema do tendão. Mas tenho aprendido uma coisa muito interessante. A professora do Pilates insiste em cada movimento, né, do Pilates de aparelho, que eu devo criar um espaço nas articulações. Na coluna, em todas as articulações, perna, braço, pescoço, tá, tudo mais. Então, essa coisa de criar um espaço para quê? Isso no corpo físico. Para ser livre para me movimentar. Para viver com mais liberdade fisicamente. Né? Por isso, criar espaço entre as articulações, alonga-se, espaço na coluna, para você ser livre para viver de fato com mais liberdade o corpo. E a mente? Se a gente não criar esse espaço, se o espaço está todo tomado pelas ameaças que até hoje houveram e que continuam havendo, e que o jeito das pessoas pensarem nos ameaçam, as ideologias nos ameaçam, os viroses nos ameaçam e tudo nos coloca num canto da vida e a gente não vê mais saída. Será que isso é verdade? Será que os nossos remorsos ajudariam a nos colocar na parede, no canto? Será que o medo do futuro? Será que... Veja que nós estamos premidos. Então, não temos espaço. E aí a gente diz, mas Deus existe sim, Ele mandou a Covid para que a humanidade aprenda alguma coisa e tal e tal. Tá, mas a humanidade não vai aprender nada se a gente não aprender individualmente alguma coisa com tudo que nos rodeia. Com todos os obstáculos, com todas as dificuldades, elas são oportunidades de desenvolvimento. Se a gente não aprender isso individualmente, não adianta a informação que temos como espíritas, como filósofos, como cientistas, de que as coisas elas causam isso ou aquilo. Quer dizer, como é que nós estamos olhando para as possibilidades? Isso nos colocaria numa posição de humildade, no sentido de termos que aprender com tudo o que nos chega. Então, com isso, seria possível nos posicionarmos diante da vida para enxergarmos de fato como a vida é.
transitória. Tudo surge e passa. Todas as viroses vão surgir e vão passar e vão surgir outras. Então, com isso, nós desenvolveremos um outro olhar, mais sereno, mais calmo, mais introspectivo, e teremos para oferecer em torno de nós essa atmosfera convite à serenidade. Convite a desenvolver esse olhar diferente daquele que só vê ameaças, daquele que confia tanto em Deus, que é capaz de encontrar um momento da sua existência para exercitar harmonia, mansuetude, confiança, humildade. Tamanha a confiança que passamos a desenvolver em Deus, porque a vida também passa, física. E vamos nos encontrar diante de nós mesmos, pelo fenômeno da morte física, mais dia ou menos dia. E o espírita sabe mais que esse colocar-se diante de si mesmo, ele é diário, pelo fenômeno do sono. Quando nossos sonos são atormentados e a gente acorda mais cansado do que deitou, na verdade fomos colocados mentalmente diante de nós mesmos, diante daquilo que a gente tem desenvolvido, acreditado, diante das nossas crenças. Então temos que modificar as nossas crenças. A nossa crença como um todo é de que existem ameaças para todo lado que podem acabar conosco. Isso é uma crença. Toda crença desenvolve um jeito de pensar. Nossos pensamentos são em função das nossas crenças. E os nossos pensamentos desenvolvem o que a gente fala. Desenvolvem as nossas ações. As nossas ações são em função dos nossos pensamentos. E as nossas ações, elas determinam o destino. Os hábitos. E esses hábitos determinam o nosso destino. Só que quando a gente vê as pessoas que assumiram um destino trágico, a gente diz, quem planta colhe. Sim, mas esse planta colhe está em relação ao quê? Por que eu plantava tal e qual coisa? Por causa das minhas crenças. Se eu não tiver essa crença, eu estaria plantando outras coisas e estaria colhendo outras coisas. Então, as nossas crenças determinam nossos pensamentos, que por sua vez determinam nossas palavras, nossos atos, e por eles serem frequentes, determinam os nossos hábitos. Mantendo aquele hábito, a gente determinou o nosso destino. Para mudar isso, só se a gente mudar lá no começo, mudar as nossas crenças. A crença de que nós somos seres divinos, lucigênitos, destinados à perfeição. Temos que cultivar isso, temos que achar um espaço na nossa mente para pararmos e direcionarmos a nossa atenção para isso na nossa intimidade. Se para isso tivermos que prestar atenção na nossa respiração, que é algo mais próximo de nós possível, né? Certa vez, Divaldo Pereira Franco, ele ensinou um jeito de prestar atenção olhando para o relógio de ponteiros, que tivesse ponteiros dos segundos, né? Que uma volta dá 1 minuto. Então dizia ele assim, você quer fazer um teste de quantos segundos você consegue prestar atenção em alguma coisa? Olhe para o seu relógio, que tenha ponteiros de segundo. Quando ele passar ali na 12, você começa a prestar atenção em tudo que tem no relógio. A cor do mostruário, se os números são em algarismo romano, ou se são arábicos, se a cor do ponteiro, o ponteiro é mais fino do que qual é o ponteiro mais curto, a pulseira, tudo em torno do relógio. Quando a sua mente sair, quando a sua atenção sair do relógio, você vai ter ali, se durou 10 segundos, 5 segundos, 15 segundos, sei lá, alguém que possa ter uma possibilidade maior de atenção. Mas há que aprendermos a prestar atenção. Isso não é outra religião. Nós não sairemos dessa se a gente não desenvolver espaço na nossa mente que não seja para a desatenção.
a distração. Porque a distração está multiplicada. A distração está até no que a gente aprende intelectualmente. A gente quer se distrair intelectualmente. A gente quer disputar intelectualmente quem sabe mais, quem é mais reconhecido. Só que vale mais o quanto eu penso de mim mesmo do que o quanto os outros pensam de mim. Porque sou eu que vivo comigo. Sou eu que tenho as respostas em mim. Sou eu que tenho o resultado da minha existência, das minhas escolhas, das minhas condutas em mim mesmo. Então, por isso, deveríamos amarmos-nos a nós mesmos, né, antes de amar o nosso próximo. E por isso, olhar para nós com esse alto valor, com essas possibilidades grandiosas que existem em nós, nos aguardando para que a gente desenvolva. Só que isso não ocorre de um momento para outro. Isso tem que ser desenvolvido. Isso tem que partir de um entendimento de como é que funciona o sistema, como é que os nossos neurônios funcionam, como é que a nossa mente funciona. E a nossa mente, ela vai fazer de tudo para nos tirar de um novo sistema de entender a vida. Por quê? Porque ela quer nos passar a perna? Não, porque nós, com as nossas crenças antigas, nós formamos isso, nós nos condicionamos à acomodação, à comichão. Se a gente parar, vou prestar atenção na minha respiração. Quem não tiver relógio ponteiro pode prestar atenção na sua respiração, na sua inspiração. Tudo em torno da inspiração e da expiração. Na sua frequência. Existe um momento que a inspiração começa. Existe um momento em que ela acaba. Existe um momento que a expiração inicia. Existe um momento em que ela termina. Existe esse momento. E isso está acontecendo em mim, sem que eu tenha que escolher respirar ou não. Por que a inspiração e a expiração? Onde é que começa isso? Que músculo do nosso corpo estaria envolvido? E isso oxigena nosso sangue. Isso é vida. Então eu posso, ao inspirar, pensar. Ao inspirar, eu sinto vida. Vida. E ao expirar, eu sinto paz. Vida. Paz. Vida. Paz. Você sabe o que a gente consegue com alguns segundos assim, de atenção mesmo? Conseguimos um espaço na nossa mente nunca dado a ela, fora dessa tormenta diária das ameaças, da velocidade com que ela vive. Aí você chega aos 50, 60 anos e não sabe por que está aparentando 80. Se não fisicamente porque fez plástica, porque fez não sei o quê, o cérebro, Alzheimer, Parkinson, o cérebro viveu mais tempo do que de fato ele viveu. Né? Então, precisamos aprender a prestar atenção. Porque com essa atenção, esse desenvolvimento de aprender a prestar atenção, eu consigo ter espaço na minha mente para me sintonizar com insights divinos, para me sintonizar com a minha realidade divina, para eu ter inspirações que a gente comenta tanto no meio espírita. Né? Tanta gente que quer desenvolver mediunidade para isso, para aquilo, porque talvez dê status. Ué, mas se nem desenvolveu atenção, se nem olhou para si com mais gratidão, com mais humildade, com mais valor, como é que eu vou olhar para outro contexto qualquer se eu não desenvolver o meu olhar em relação a mim mesmo dessa maneira? Então vejam que eu tenho que desenvolver, criar espaço na minha mente para eu me renovar. Né? A nossa sociedade espírita chama-se renovação. Ela não pode ser uma renovação em informação. Ela tem que ser uma renovação factual. Ela tem que ser verdade para cada um de nós.
ela tem que se desenvolver em função de um espaço que eu desenvolvi na minha mente, envolvendo neurônios nesse sentido. Se eu criar um hábito novo, de tanto eu permanecer naquele hábito, que já percebendo que ele dá frutos, dá resultados de paz, de serenidade, de tranquilidade, com o tempo eu vou especializar determinados neurônios a ponto de isso se tornar mais fácil, como é mais fácil nadar, dirigir, qualquer outra tarefa que a gente tenha desenvolvido e que no começo era muito difícil. Então, precisamos nos dar conta que essa tal de renovação não vai cair das nuvens em cima de nós e a gente vai se sentir renovado. Não vai acontecer nunca. Nunca. Então, nós temos que desenvolver isso. E não conseguimos desenvolver isso no outro. Só é possível em nós. Então, isso é tão maravilhoso. A doutrina espírita é tão esclarecedora que agora a ciência vem nos trazer mais luz sobre o próprio cristianismo, sobre a própria doutrina espírita, a ponto de nós sermos mais gratos ainda à doutrina espírita, à informação espírita. Porque amplia-se o nosso conhecimento. Mas não para nos darmos soberba em função de conhecermos muito. Não, exatamente o contrário. Para que a gente seja mais humilde, porque quanto mais a fresta de informações se abre, mais a gente vê que não sabe nada, que tem tudo para saber e muito mais para saber sobre nós mesmos, sobre essa fresta que a gente ainda não abriu no reino dos céus, que se encontra dentro de nós mesmos. Mas temos que aprender a fazer silêncio mental. E silêncio mental significa espaço mental para nos sintonizarmos com a nossa realidade divina. Gostaria de encerrar com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6º, no item 8º. O capítulo 6º, só que lembrando, ele é assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomei sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Jesus. Lá no item 8 desse capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca assim: é uma comunicação do Espírito de verdade. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Humildes e aflitos. Veja que interessante. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram o ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nestas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Devotamento e abnegação. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração então bate melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso é que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Temos espírito de verdade, a mensagem. Então temos que nos dar conta de que o corpo ressente, o corpo sofre com o que nós estamos fazendo com a nossa realidade espiritual e mental. Esse nosso hábito de crer que as ameaças todas vão acabar conosco faz com que o nosso corpo sofra, com que a gente somatize. Veja que fazemos, com essa velocidade que a nossa mente vive, fazemos com que na nossa corrente sanguínea
exista hormônios referente às ameaças 24 horas, adrenalina e outros hormônios que são próprios para enfrentarmos o perigo, e a gente não sabe por que há tantas doenças. Faz muito mal para nós todos essa nossa maneira de entender a vida do que qualquer vírus que possa aparecer. Porque isso nos deixa depressivos, nos deixa como sendo as vítimas do mundo. Né? Imagine o quanto mais fácil seria vivermos olhando para a vida como ela de fato é. Vim para que tenhais vida em abundância, disse o Cristo. Mas não uma vida qualquer. Vejamos o que é a realidade para nós. Não percamos essa oportunidade de viver de fato. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Abraço a todos. Fiquem todos bem. Até a próxima.